Olá, colega espírita. Você clicou certo. Você clicou no programa Questionar, Aprender e Melhorar. Hoje nós vamos abordar um tema muito legal. Eu e o Pedro Neves. Nós vamos falar sobre... Ivan Franzolin, para quem não sabe. A luta do bem contra o mal. Isso está certo ou está equivocado? O que você quer dizer com isso, Ivan? Não entendi nada. Então, muito se fala, principalmente agora, nesse ambiente de polarização. Eu estou certo, você está errado. Se eu estou de um lado, eu estou do lado certo. Quem não está do meu lado está, lógico, do lado errado. Então, se eu sou do bem, aquele é do mal. O bem então, sou eu, você é o mal porque você não está comigo. Se você está num outro partido ou segue um outro político, meu amigo, você está no mal. Eu estou no bem. E a vida é muito mais ampla e complexa do que isso. Né? Esse sentido é chamado também de maniqueísmo. Vem lá na Pérsia, de Zoroastro, essa ideia de lutar do bem contra o mal. Por quê? Porque essa ideia está fundamentada em doutrinas que não a espírita. Em doutrinas que consideram que existem, na verdade, dois deuses. Um Deus bom e um Deus mau. Então, há uma luta para a conquista das almas humanas. Então, o Deus bom quer as almas humanas para ele e o Deus mau quer a alma humana para si. Então, essa luta não existe no Espiritismo. No Espiritismo só existe um Deus de amor. O mal é provisório, o mal é um aprendizado necessário. O mal é a ignorância. Então, nesse sentido, todos nós somos maus. Não, todos nós não somos perfeitos ainda, somos ignorantes. Então, portanto, a gente está numa situação muito diferente do estado puro, que a gente já sabe. Tem um outro aspecto que me ocorre aqui agora, é assim, não é só uma questão de polarização, mas é radicalização. Se você não estiver numa ponta, você necessariamente tem que estar na outra. Entre 0 e 1, certo e errado, bom e mal, feio e bonito, quando na verdade, no meio dessas coisas todas, tem um monte de possibilidades diferentes. Ou seja, o universo não é tão, não só polarizado quanto o maniqueísmo é isso, né? Você está numa ponta ou na outra, não é tão radical assim, existem nuances. Uma coisa é certa, uma coisa é errada. Depende de quem fez, depende da maturidade de quem fez, depende da circunstância. É errado matar uma pessoa? Errado matar uma pessoa. É menos errado se essa pessoa tentou te matar antes? Atenuantes e agravantes em cada uma das circunstâncias. E outro ponto que você falou muito bem, que é assim, é uma reflexão sobre isso, que a gente não tem que ser perfeito para fazer as coisas, né? Nem esperar ou exigir perfeição de terceiros, porque Deus permite que o aprendizado aconteça mesmo sem a perfeição, senão isso não aconteceria. Imagina, por exemplo, se a gente teria que ser perfeito para começar a fazer alguma coisa. Não, é fazer o que temos que fazer para evoluir na direção da perfeição. Portanto, essa história de bom e mal, ela existe. Tem coisas que são certas, tem coisas que são erradas. Nós temos o discernimento para escolher qual é o caminho que a gente quer. Mas mesmo aquela pessoa que escolheu o caminho que não é o mais curto, tem uma coisa que vai acontecer, ela vai aprender, né? Talvez tenha que passar 2 ou 3 vezes a mais do que aquela outra que foi tomando as suas escolhas ali melhores, refletindo sobre o que faz, e aí sim essa pessoa tem um caminho mais rápido, um caminho menos doloroso, embora a dor também, né? E o sofrimento faz parte do aprendizado espiritual. Então, se eu entendi o que você está falando, a luta contra o bem e mal está equivocada? É o conceito de achar que existe uma luta entre bem e mal está equivocado? É isso que você está querendo falar? Essa luta eterna do bem contra o mal, no Espiritismo não existe isso. Né? Existe... Pera, Ivan, deixa eu te interromper. No Espiritismo não existe ou não existe no universo? A interpretação do Espiritismo diz que isso não existe. Então, mas é o ponto de vista do espiritismo. Eu sou espírita, eu acho que faz sentido e aceito essa colocação, mas não posso, eu não posso dizer publicamente que é assim no universo. Não. O espiritismo defende que seja assim e eu acho que faz sentido. Não é? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que está por trás dessa polarização? Sentimentos.
E justamente são os sentimentos que nós não sabemos lidar ainda. Os piores sentimentos, né? Porque se for então, sentimento nobre... me vem um ímpeto de responder para aquela pessoa, me vem um impulso, eu não consigo ficar quieto, eu tenho que falar. Ora, é um sentimento que eu não sei lidar. Calma, Ivan. Para que isso? Tá parecendo aquilo que eu falei lá no eu outro tenho que responder? Não, mas nós somos assim. Estou dando o meu exemplo, que eu também sou. Em alguns casos também sou assim. Eu me incluo nessa. Por quê? Se eu ficar vigiando o modo como eu procedo, eu posso me controlar. Agora, se eu não dou a mínima e só dou vazão aos meus sentimentos, o sentimento vem, eu tenho que saber lidar com ele. Eu não tenho que só extravasar. Eu não digo trancar ele, que os médicos dizem que isso causa doença. Né? Vem o sentimento, você tranca tudo. Não, você tem que saber lidar com ele. Olha, é legal porque outro dia eu estava lendo sobre isso, como é que a gente tem que se colocar frente a esses tipos de desafios e as coisas que a gente às vezes até acha que é impossível ou não, né? Então, quando tem alguma coisa que contraria, é isso que você está falando. Nós temos várias posturas possíveis. A primeira é negar, que é a pior delas, né? Eu chamo isso de complexo de avestruz. O bumbum está todo virado para o mundo lá, mas a cabeça está bem escondida. Isso dá uma ilusão de segurança. Uma segunda questão é achar que nada daquilo é relevante. Então, uma displicência, uma forma também de tratar o assunto. Agora, o que está pegando aqui, né, na nossa conversa, é que o Espiritismo preconiza e diz que ninguém está disputando, não tem uma disputa da nossa alma, né? Não tem uma força que nos levaria para o sofrimento eterno, assim como contrapondo a força que nos leva para o paraíso eterno. Nenhum dos dois existe. O que existe é a providência divina dizendo: você tem que aprender, você tem que melhorar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, agir, fazer. Não adianta só ficar em meditação, né, contemplativa. Então, não existe uma disputa de forças do bem e do mal para me levar para um caminho certo ou para um caminho errado. Existe o discernimento, existem as situações, existem as possibilidades, o livre-arbítrio. Por isso que fica importante, pegando um gancho, Ivan, a questão da gente questionar, mas não é só questionar na frase que a gente está falando, não. É se auto-questionar. Por que eu estou tendo as reações que eu estou tendo? Não é porque um diabinho está falando para eu fazer. Eu não sou bom porque um anjo do lado aqui está me soprando. Não, eu estou fazendo o meu futuro hoje em cada pequena decisão que eu estou tomando. Essa é a luta interior. Qual a melhor decisão para eu tomar? E para eu poder tomar a melhor decisão, é bom que eu saiba as consequências de cada uma delas. Mas também não é suficiente a gente saber, né? O fato de você saber só indica que você pode tomar uma decisão. Não adianta ter só a iniciativa, a gente precisa das acabativas, eu vivo sempre repetindo isso. E aí, para fazer, implica mover-se, sair da sua zona de conforto, enfrentar as suas só próprias assim que nós dificuldades. Aprendemos. E se nós não sairmos por conta própria, a providência divina vai nos fazer sair, como o André Luiz chama isso de dor-evolução. Né? Ele dá um empurrão para você, nesse sentido. Mas sobre o bem e o mal, nós todos temos milhares de pontos chamados maus, ou que nós ignoramos, que nós não vivenciamos bem, que nós precisamos, são oportunidades de melhoria. E temos vários pontos que já demos passos significativos. Né? Então a nossa luta é realmente interior. Nós temos que nos voltar para nós mesmos. Eu quero lembrar um caso, não do Chico Xavier, mas não querendo dizer que o Chico é o máximo. Não. Eu admiro muito o Chico, mas é um ser humano. Mas, veja bem, tem várias histórias contadas do Chico nesse sentido. Me contaram o seguinte, Pedro, eu fui lá na Casa Espírita da Prece várias vezes lá em Uberaba, e nenhuma consegui falar com ele. Mas, numa dessas vezes, estava na fila uma senhora, e a senhora chegou e falou para o Chico: Chico, que maravilha, você não sabe qual o espírito que está vindo no meu centro. Aí o Chico falou: não sei qual. Nossa Senhora Aparecida. Aí o que o Chico falou? Eu, no lugar do Chico, falo: olha, minha senhora,
Tenha cuidado, o espírito que se coloca assim, com o nome de Jesus, de Nossa Senhora, tal, tem que olhar com cuidado, né? Tem que analisar o conteúdo, tal. Chico falou somente isso, que maravilha, ele falou. Aproveitem bem os ensinamentos desse espírito. Ele não entrou no mérito. A minha primeira reação é, o Chico errou. Não é assim que se faz, ele tinha que ter orientado. Eu também não sei o quanto ele percebeu dessa senhora que eu e os outros não percebemos, né? O olhar dele pode ter percebido muito mais coisas, né? Mas o que eu quero dizer, você não precisa estar lutando contra o mal dos outros, ou o pseudo-mal dos outros, não é? Você tem que lutar, mudar. Você tem que se esforçar para diminuir os seus pontos de ignorância. Legal, Ivan, eu vou deixar encerrado por aqui, só pedir para vocês, como sempre, toda vez, contribua, vai lá, manda a tua pergunta, like, dislike, acende o sininho, liga o sininho. O sininho é importante, que vai te avisar de um outro programa. Legal. Obrigado pela presença conosco. Até a próxima.